Oi, gente, tudo bem? Então, vamos continuar nossa meditação na palavra e hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 30, né? Vamos falar um pouquinho sobre Leia e Raquel, que são as esposas de Jacó, e aí os filhos que elas tiveram então. Lembrando sempre, né, que é muito importante, antes de começarmos a ler a Bíblia, a gente pedir direcionamento do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, porque a Bíblia não é um livro comum. Ela é a palavra revelada de Deus, então só a palavra, só a letra não edifica. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, nos dando revelação daquilo que Ele quer nos ensinar a cada um de nós, tá? Então não esquece, antes de ler a tua Bíblia aí, ora e pede direcionamento e a presença do Espírito Santo nesse momento aí contigo, tá? Então é isso, vamos começar aqui. Diz assim, lá no 29, no capítulo 29, versículo 31, nós vamos começar, pra gente não pegar ali no meio do caminho, tá? Diz assim, quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Ruben. E ela explicou assim, o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia era uma pessoa que gostava muito de Jacó, né? Foi a primeira esposa dele. Depois tem a Raquel, né? Que também casou com Jacó. Mas a que Jacó mais gostava, a mulher que Jacó amava realmente era Raquel e não Leia, né? Então a palavra de Deus começa assim, ó. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos e Raquel não. E aqui que Leia agradava o coração de Deus e Deus não gostou de Jacó desprezar ela, né? E aqui a gente vê uma mulher assim, ó, que amava muito o marido, né? E como ela sofria com esse desprezo de Jacó. Tanto que no primeiro filho, então, a palavra de Deus diz assim, o Senhor, que ela explicou por que o nome do primeiro filho se chamaria Ruben. Se chamaria Ruben porque o Senhor viu que ela estava triste, mas agora agora o meu marido vai me amar, ela diz. Então a esperança dela era que agora, tendo um filho, o marido dela viesse a amar ela, né? No versículo 33, continua assim. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais esse filho. Então, não deu resultado, né? O primeiro filho, Ruben, aí não fez com que Jacó amasse ela, e ela continuava com muita esperança, né? Tanto que no segundo, então, ela diz que o Senhor viu que ela era desprezada, por isso deu mais um filho a ela. Leia engravidou mais uma vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim, agora meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Então ela continuava na esperança que cada filho que ela tinha, né, trouxesse aí o marido dela um pouco mais para perto dela. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse, dessa vez louvarei a Deus o Senhor, pois depois disso não teve mais filhos. Veja só, até aqui todos os nomes dos filhos que ela dava era focando no amor de Jacó. Ela queria porque queria ser amada por Jacó. Né? Então, sempre nessa esperança. Quando ela teve ali o quarto filho, quando ela teve Jacó, a impressão que dá é que ela desistiu, né, de focar o amor dela em Jacó e resolveu focar no amor dela no Senhor, que é onde a gente deve realmente focar o nosso amor, né? Em primeiro lugar no Senhor, porque ela diz assim, ó, ela não fala mais em Jacó, no marido dela, ela simplesmente diz assim, ó, e deu o nome de Judá e disse, desta vez eu louvarei a Deus, o Senhor. Então, dessa vez ela entendeu, né, que o foco da adoração dela, o foco do amor dela principal tinha que ser Deus. E aí, quando ela entendeu isso, ela parou de ter filhos, né, Deus, temporariamente, né, parou de ter filhos ali. Quando Raquel, lá no capítulo 30 agora entrando,
Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da irmã Leia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Então, aqui Raquel a gente vê tendo inveja da irmã, né? A gente já vê aí que tem um sentimento ruim no coração dela e ainda tá braba com o marido, porque, segundo ela, a culpa dela não engravidar é o marido, né? Dê-me filho, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Exatamente, né? Deus tem todo o poder para dar filhos e não dar filhos, né? Conforme a sua soberana vontade. Então, em vez de Raquel ir lá e pedir para Deus, né, orar ao Senhor e pedir para que ele a abençoasse com filhos, não, ela foi lá reclamar com Jacó, com o marido dela, e culpá-lo porque ele que não estava dando filhos a ela, né? Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela, quando ela tiver um filho, será como se fosse meu, desse modo eu serei mãe por meio dela. Naquela época era permitido, quando a mulher não tinha filhos, né, que a escrava dela, ela, como era propriedade dela, se tivesse relações com o marido e tivesse um filho, esse filho também seria propriedade dela, então seria como se fosse o filho da própria Raquel, né? Então, nessa esperança, em vez de ela ir lá e falar com Deus, como o marido dela orientou, né? Quando ele disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Ele está dizendo assim: então vai lá, vai falar com Deus, porque a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, eu não tenho poder para isso, vai falar com quem tem, né? E em vez disso, o que ela fez? Ela achou um jeitinho, né, de burlar ali a situação e ter um filho de qualquer jeito. Eu disse: bom, já que eu não consigo, então pega a Bilá aqui, que é a minha escrava, e tenha relações com ela, porque assim eu vou ter filho de qualquer jeito, né? Lá no versículo 4, então, diz assim: assim Raquel deu a Jacó sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: esse menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Na verdade aqui, né, Deus realmente abençoou ela, mas não através do próprio ventre, né? Através do ventre da escrava. Bilá ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome desse menino será Naphtali, porque lutei muito com minha irmã e venci. Olha só. Na cabeça dela é uma guerra, né? É uma disputa de quem tem mais filhos, né? De quem consegue ter mais filhos aí do marido, né? Quem consegue ser mais amada, quem é mais querida. Então realmente vi ali uma divisão dentro daquela casa, né? E uma disputa muito grande aí pela atenção e pelo amor de Jacó, né? E ela realmente encarava isso como uma luta, como uma batalha que ela tinha contra a irmã dela. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser a sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então aqui a gente vê que Leia, que realmente existia essa disputa, e quando Leia parou de ter filhos, ela resolveu fazer a mesma coisa então que a Raquel fez. Pegou a escrava dela e entregou para Jacó, para que assim a Lia também tivesse filhos de sua concubina. Onde é que diz aqui? Então Leia disse: que sorte, esse menino vai se chamar Gade, pois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse: como sou feliz, agora as mulheres dirão que eu sou feliz, por isso o menino vai se chamar Asser. No total, então, Leia aqui tinha todos os 4 filhos dela, mais 2, né, da escrava, enquanto Raquel só tinha os 2 que nem eram dela, né, que eram da escrava, não eram dela, assim, geneticamente falando, né. Lá no versículo 14 continua: um dia no tempo da colheita do trigo, Ruben, que é o primogênito da Leia, né, foi ao campo, ali achou umas mandágoras e as levou para Leia, sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia:
Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó essa noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrá-lo e disse: essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Então aqui a gente vê bem essa disputa, né? O quanto Leia ansiava por esse amor e o quanto ela era rejeitada por Jacó, né? E Raquel tinha esse poder aí, né? De impedir com que Jacó se deitasse com Leia, né? Tinha bastante aí influência. Claro que ela não tinha o poder total, né, de impedir o marido de se relacionar com a Leia, mas ela tinha uma grande influência aí na vida do marido dela, né? Até pelo amor que ele sentia por ela também. E Leia ali é aquela mulher mega apaixonada, né? Que faz de tudo por migalhas de amor, né? Então, ela ali dizendo, ó, eu comprei, eu troquei as mandrágoras que meu filho achou por uma noite contigo. O filho dela trouxe um presente para ela e ela trocou este presente por uma noite com o marido. É triste, né, gente? Eu me sinto assim bem chateada, bem triste, né, como mulher, em pensar o quanto a Leia sofreu, o quanto ela foi rejeitada, né? Imagina o coração dela como devia estar nesse momento, né? Em frangalhos, assim, mendigando, né? Um pouco de atenção, um pouco de amor do marido. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: esse menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Na inocência dela, né, Deus estava recompensando ela ali por ter entregue a escrava dela ao marido, né? Pra te ver como deve ter sido, assim, muito difícil, porque o tanto que ela amava ele, né? E entregar o marido a uma outra mulher também deve ter sido bem difícil para ela ali, né? Por isso, ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela também pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então a gente tem aqui que Leia teve mais um filho e mais uma filha. Então são 5 meninos e uma menina, o total de filhos que a Leia teve, né? E aí depois, então, de que Leia teve todos esses filhos, Deus lembrou de Raquel. Raquel então orou a Deus, né? E ele ouviu as orações dela e fez com que ela também pudesse ter um filho. Então Raquel disse assim ao ter esse filho: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos, que o Senhor Deus me dê mais um filho. Então ela agradeceu, né, a Deus e pediu ali mais um. Por isso ela pôs nele o nome de José. Lá no versículo 25 continua assim: depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o Senhor e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem o quanto eu tenho servido. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer que eu pagarei. Olha só. Labão, então, né, o sogro de Jacó, através de adivinhações, né, uma coisa que Deus não gosta, não aprova, ficou sabendo aí que ele era abençoado exatamente por causa de José. E José indo embora, isso significava que as bênçãos do Senhor também iriam embora. E ele não gostaria de perder
José e a falta que ele ia sentir não seria de José e das esposas e dos netos. Na verdade, o que ele estava pensando mesmo era nas bênçãos do Senhor, né? É bem complicado o coração de Labão. Então Jacó disse: O Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares onde eu tenho andado. Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Então, Labão era aquelas pessoas, né, que tudo era dinheiro. Tudo se girava em torno do dinheiro, né? Ele achava que ele podia comprar qualquer pessoa por causa do dinheiro, né? E tentou então ali com Jacó subornar ele, né? E pagar para que ele continuasse morando com Labão. Afinal de contas, ele estava assim se tornando um homem muito rico por causa das bênçãos que Deus estava ali abençoando Labão através, né, da vida de Jacó. Jacó respondeu: Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o senhor concordar com uma proposta que eu vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o senhor saber que eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou que não tenham manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: Está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas e manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os integrou a seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Olha a sacanagem aqui, né? Labão então pegou todos os animais que poderiam ser de Jacó, né? E entregou para os filhos e mandou que eles ficassem a 3 dias de distância para não ter o risco aí de Labão, de Jacó conseguir ter crias, né? Que fosse com essa aparência. Onde é que diz aqui? Lá no versículo 37. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo parecer listras brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam comer. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam cria listadas, com manchas malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhasse na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Ele usou aqui de uma esperteza na cabeça, na ingenuidade dele, né, gente? Porque é óbvio que fazer com que colocar uma imagem listrada na frente do bichinho não vai fazer com que ele tenha cria listrada, né? Quem faz isso é o próprio Senhor, o próprio Deus. Mas Labão ali tentando dar um jeitinho, né? Como a gente tem essa mania de tentar dar um jeitinho com as próprias mãos, né? Falta aí de confiança no Senhor, né? Muitas vezes a gente até ora, mas a gente sempre tenta dar uma ajudinha para Deus, né? Ai, que Deus não consegue, vamos tentar aí dar uma ajeitadinha, vamos tentar dar uma ajudinha aí para facilitar. E foi isso que Jacó fez. Tentou ajudar Deus ali, né? E claro que deu certo, mas foi porque Deus abençoou e não porque os bichinhos ficaram ali de frente para uma imagem listrada. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos nas árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, já só não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico, chegou a ter muitas ovelhas e escravos, escravas, camelos e jumentos. Então, Deus continuou abençoando muito Jacó, e mesmo Labão tentando aí dar passar a perna em Jacó novamente, né? Porque ele já tinha passado a perna no genro lá no casamento das filhas, que era para ele ter casado com Raquel, casou com Leia, teve que trabalhar mais 7 anos, né? Toda aquela história. Então,
Aqui ele tentando de novo passar a perna em Jacó, só que Deus abençoou Jacó de uma maneira em que, mesmo que Labão tentasse, ele não conseguiu. Deus aí abençoou, né, de uma forma incrível, e ele acabou ficando, então, Jacó muito rico, tendo muitos animais, né, camelos, jumentos, escravos. Então, além dos cabritos aí, Jacó, conseguiu ter uma vida bem próspera, né. Aí nós terminamos o capítulo 30, então. Vamos comentar um pouco sobre esse capítulo 30 e depois vamos deixar o 31 para o próximo dia, o próximo vídeo, né? Para não ficar muito longo, então, esse vídeo aqui. O que nós conseguimos aprender no capítulo 30? A gente vê, então, como a gente já falou, né? Uma mulher desesperada por amor, uma mulher, né, que ali é apaixonada pelo marido, sedenta, né, por atenção, por carinho, e um marido que a desprezava. Isso hoje em dia existe muito, né? Na nossa realidade existe bastante também, muita rejeição, né? E Jacó, dando então toda a atenção dele para Raquel, né? Que era a mulher que ele amava, e desprezava a Lia. O sofrimento dessa mulher, né? O tanto quanto ela focava no amor dela em Jacó, né, e colocava esse amor em primeiro lugar, e a esperança que ela tinha, né, de agradar o marido, de conseguir o amor dele tendo filhos, né. Não adianta, gente, hoje em dia, inclusive, né, muitas mulheres aí tentam engravidar na esperança, né, de conseguir amarrar o marido, o namorado, conseguir a atenção, né, dele, conseguir o amor dele. Não adianta, gente, filho não é algo que faz com que o homem ele se apaixone, ou que ele te ame mais ou menos, né? Não adianta, isso não é uma saída, né? Não funciona assim. O homem quando ama, ama, a mulher quando ama, ama, né? E quando não ama, não ama, não adianta, não é filho que vai mudar o sentimento de ninguém por ninguém, né? Então nós vemos aqui Raquel também, que tinha muita inveja da irmã, né? E tentando ali a qualquer custo, né, engravidar, tentando dar o jeitinho dela também, né, entregando a escrava primeiro, xingando, culpando o marido, né, o marido dizendo para ela que ele não é Deus, que ela que fosse orar, então, e fosse pedir para quem realmente, né, tem o poder de engravidar, e foi o que ela fez, né? A palavra de Deus diz que Deus, então, em determinado momento, deixou ela de castigo por um tempo, mas em determinado momento ele abriu o ventre dela, né? E fez com que ela engravidasse. Isso nos dá muita esperança, né? Para muitas mulheres aí que tentam engravidar e não conseguem. Vamos orar, vamos confiar em Deus, entregar nossas vidas ao Senhor, né? Em primeiro lugar, porque Ele tem o poder de fazer com que que os nossos sonhos, né, os nossos planos se tornem realidade. E filho é uma grande bênção, né, vinda do céu, é vinda de Deus, e somente Ele tem esse poder, né, de abençoar o ser humano com filhos. Então não adianta a gente tentar dar jeitinho, né, não adianta, quando Deus quer que as coisas acontecem, né. Então é isso, vamos orar, vamos ter fé, vamos continuar firmes na esperança de que Deus nos abençoe, de que Deus esteja ao nosso lado, e ciente, né, de que o nosso foco, o nosso amor principal deve ser o Senhor. O amor dele é algo que a gente deve priorizar, colocar sempre em primeiro lugar, né? Antes do amor de filhos ou amor de marido, o amor que nós temos que nutrir ao Senhor em primeiro lugar, porque é Ele quem faz todas as coisas acontecerem. Certo, gente? Então é isso. Vamos orar para terminar, então, essa meditação. Amado Senhor e Deus, oh Deus, obrigada, Pai, obrigada por tudo que tem nos revelado hoje, por ter trazido essa revelação aos nossos corações, Senhor, obrigada, Pai, porque Tu é um Deus tremendo e poderoso, Senhor, oh Paizinho querido, Tu está conosco a cada momento, a cada instante, Senhor, Tu nos abençoa, Senhor amado, oh Deus querido, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, eu oro agora, Senhor, neste momento, por todas as mulheres, Pai, que estão sendo rejeitadas pelos maridos, por todas as mulheres que desejam ter filhos e não conseguem. Senhor, abençoa elas, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento caia sobre cada mulher aqui hoje, Senhor,
as tuas bênçãos, Senhor, o teu poder, o teu milagre, porque tu é um Deus ainda de milagres, sim, Senhor. Tu és um Deus vivo, eterno e um Deus que ainda faz milagres. Então, em nome de Jesus, na confiança que eu tenho em ti, Senhor, eu te peço, Pai, abre o ventre das mulheres, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os lares e volte, Senhor, o coração dos maridos, das esposas, Pai, que possam haver lares de amor, transformados e restaurados por Ti, filhos abençoados, Senhor, em nome de Jesus. Amém.